Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família têm um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique. Olá pessoal, tudo bem? Convido você, convido a sua família para mais um bate-papo. É esse mesmo que você conhece, caiu na boca do povo, todo mundo está gostando, todo mundo está participando. É esse famoso e que vingou, hein, gente? Bate-papo das 6. É esse mesmo, de terça a sexta-feira, sempre das 18 às 19 horas, aqui na TV Sim, o seu canal local. E você que nos acompanha sempre, você percebe que uma das diferenças desse programa é que a gente traz assunto aqui de Linhares, de região, trazendo aqui profissionais da nossa cidade, profissionais da região, dizendo, portanto, que nós temos força. E é esse programa, portanto, que tem esse diferencial. Muito bom estar aqui. A gente aprende bastante e é melhor ainda quando você em casa, com a sua família, nos assiste e nos deixa entrar dentro da sua casa. Fica ligado que estamos começando o Bate-Papo das 6 e o programa de hoje promete, gente. Eu não sei se vocês sabem, a pauta de hoje é ressocialização pelo trabalho. Não sei se vocês sabem, nós temos empresas de responsabilidade, empresas de credibilidade aqui no nosso município de Linhares, que tem no seu quadro de funcionários presos, que ali trabalham visando a sua ressocialização. É um programa do governo do estado, administrado, coordenado pela Sejus, que é a Secretaria Estadual de Justiça, e tem muita coisa bacana e interessante que a gente precisa saber disso aí, já que esse assunto de ressocialização, será que funciona? Será que não funciona? Vale a pena ou não? Tem um programa bacana que está ganhando espaço e nós vamos falar para vocês hoje. Por isso que a bancada é de gente que entende. Nós estamos aqui. Abre aí, produção, pra gente dar uma olhadinha. Olha lá que bacana. Aqui ao meu lado tem meu amigo aqui, Fabrício Carrareto Barreto. Ele é empresário, vai falar um pouquinho. A empresa dele faz parte desse programa do Sejus. Logo ali na ponta, nosso amigo Luiz Rigoni, também empresário, também tem experiência, até mesmo antes desse programa, para conversar com vocês. No segundo bloco em diante, teremos aqui para compor essa bancada de peso os dois diretores dos nossos presídios de Linhares. O Vinícius de Mendonça Narciso, que é o diretor da PRL, e também vai estar aqui conosco o Nelson Rodrigues Merson, o diretor da CDRL. Segundo e terceiro bloco, a bancada vai estar com esses quatro. Mas vamos aqui no primeiro bloco, começa aqui com o Fabrício, meu grande amigo. Obrigado pela presença, Fabrício. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Bate-Papo das 6. É isso aí, obrigado pelo convite, né? Esse é um tema polêmico, né? E eu gostaria de começar falando dele assim, sobre preconceito, né? Então, ao longo da nossa história aí, eu tive conhecimento desse programa há bastante tempo atrás, mas num primeiro momento a gente não quis assim, nem conhecer como funcionava. Depois, numa outra oportunidade, a gente teve como conhecer o programa e tivemos a oportunidade de visitar o presídio e fomos quebrando alguns paradigmas, né? Então, ao longo da conversa hoje, aí, a gente vai contando a nossa história, que já em 2019 tem funcionado muito bem na nossa empresa. Bacana, Fabrício. E um dos pontos para a gente discutir é isso que o Fabrício começou bem, a gente quebrar esse preconceito e entender que ainda é possível e que temos total condições de ressocializar. Tá bom? Fabrício, aguenta um pouquinho que a gente vai explorar isso aí de você. Luiz Rigoni, meu amigo, empresário, muito obrigado mais uma vez. A gente se sente honrado aqui com sua presença, Luiz. Prazer é nosso estar aqui falando sobre esse assunto. Que bom. E tem muita coisa para falar, né, Luiz? Um pouco, assim, tem já bastante tempo, né, convivendo com com apenados, né, que a gente chama de apenados. E acho que nós começamos até antes, porque em 94, 95, um juiz aqui da comarca
pediu às empresas que começassem a contratar apenados para trabalhar. Isso em 94, 95? Isso, então, aí uma empresa que construía para a gente foi a primeira a fazer essa experiência que eu conheci. Ele contratou em comum acordo com nós, como juiz, é lógico que não tinha o programa que tem hoje, certo, mas já era autorizado pelo juiz, ninguém contratava aleatoriamente, não. O juiz autorizava você pegar uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, e nós começamos nas construções e depois, quando a fábrica ficou pronta, fomos também colocando para trabalhar, mas sempre homologado pelo juiz, nunca. Entendi. Então você já tem essa experiência desde a década de 90 aí, né, Luiz? E depois, graças a Deus, saiu esse programa da Sejus aí, adequando ele todo, dando normas e condições, e que melhorou mais, e dali para cá nós sempre tivemos apenados trabalhando na empresa. Bacana, Luiz. Então vamos começar com esse programa, né? Que é o bate-papo hoje, que é o programa Ressocialização pelo Trabalho, um programa da Secretaria Estadual de Justiça, e a gente está aqui no primeiro bloco com os empresários que têm essa experiência de ter, pessoal, no seu quadro de funcionários presos que ali exercem o trabalho normalmente. Fabrício, fala um pouquinho para a população entender o que é este programa para a gente. O programa de ressocialização pelo trabalho, feito com a Sejus, eles disponibilizam para a gente presos que estão em regime semiaberto. Então, o nosso compromisso é dar serviço para eles com as condições que a gente dá para as outras pessoas que trabalham conosco, né? Que é o uso de EPIs, alimentação, né? E nós não temos responsabilidade sobre a condição do apenado, né? A gente chama lá na empresa de reeducandos, né? E se ele vai estar na empresa ou não. O nosso compromisso, essa pessoa ele já tem uma condição de regime semiaberto. Então quer dizer, são os presos que cumprem regime semiaberto, trabalham durante o dia, terminou o trabalho, voltam para a unidade prisional. Isso, exatamente. A gente fornece o transporte para buscá-los de manhã, porque a nossa empresa é uma empresa rural, né? Eles não teriam como se deslocar por iniciativa deles para a empresa. Então a gente fornece um ônibus tanto para eles irem quanto para voltar. Hoje nós temos 40 pessoas trabalhando com a gente, trabalham em equipes diversas, a gente não tem assim segregação, então a gente tem lá na nossa empresa aproximadamente umas 14, 15 equipes. São 40 pessoas no total? 40 pessoas no total. Nossa empresa hoje no operacional tem aproximadamente 140 pessoas, desses 140, 40 são reeducandos, né? Certo. E são divididos aleatoriamente pela habilidade que cada um apresenta ter, né, em equipes diversas. Não existe uma equipe específica de pessoas que vêm do presídio. Entendi. Então, às vezes, eles estão numa equipe que já tem funcionários que não são presos, então mistura-se, independente se é detento ou não, se é reeducando ou não, mas mistura-se de acordo com a capacidade de cada um. Exatamente, exatamente. Quando eles começam a trabalhar com a gente, é feito o treinamento, é detectado as possíveis habilidades de cada um. Muitos deles já têm experiência com atividade rural, então isso é detectado e as pessoas são direcionadas. Recentemente também teve que a gente tem um restaurante na empresa, né? E um deles tinha experiência em restaurante. Está trabalhando no nosso restaurante junto com as meninas lá do restaurante. Qual é a sua empresa e qual é o ramo que você desenvolve? Nossa empresa é a Las Palmas Frutícola Limitada, né? Nós somos produtores de banana, somos os produtores da banana Doce Bela. Né? A gente, aqui em Linhares, nós estamos localizados na estrada Linhares-Colatina. Né? Bacana, bacana. Luiz, é isso aí mesmo? Essa divisão de tarefas é mais ou menos similar na sua empresa, Luiz? O Fabrício colocou com muita propriedade, acho que ele foi muito feliz. É o que acontece nas empresas, né? Qualquer pessoa que você contrata quando não tem experiência, você vai ver as habilidades dela, vai passando os serviços, e de acordo com você percebe que ele tem mais facilidade em desempenhar uma função, ou que ele já conheça, como ele mesmo citou, ou não, você vai direcionando para aquilo que ele está mais apto a fazer. Vocês exploram muito isso lá, né? Vocês dão oportunidade às pessoas de acordo com as suas capacidades técnicas, né, Luiz? Isso aí. Nós temos um pouco de dificuldade, por exemplo, quando você tem uma linha de produção, se você depender de uma pessoa que esteja permanente na empresa todo dia, às vezes tem uma dificuldadezinha por causa de eles têm uns privilégios para
para a saidinha que a lei determina, né? Certo. Então desfalca talvez um dia ou dois a produção. Então você tem que estar adequando a sua equipe de jeito que no dia que eles faltam, no dia que ele falta o serviço dentro da legalidade, lógico, certo. não tem nada que faltou dentro da legalidade, do legal, do combinado, você não atrapalha o serviço. Um pouquinho sempre atrapalha, mas temos o benefício de ter um colaborador que geralmente são bons, são produtivos. Geralmente são bons, são produtivos. Tem alguns percalços, algumas... Que tem tudo quanto é Não lugar. tem jeito, tem. Sempre vai ter, onde tem ser humano, vai ter sempre alguma ocorrência. Mas, no geral, nós estamos satisfeitos e estamos mantendo o programa. Você puxou um negócio aqui, você ia falar alguma coisa. A saidinha que o Luiz se referiu, a saída temporária, é o seguinte, eles têm direito a 5 semanas por ano de ir ao encontro da família, né? Então, aqueles que moram em Linhares, que a família mora em Linhares, eles continuam trabalhando, mas como os presídios daqui pegam toda a região norte e noroeste, então muitos deles vão para outros municípios e na semana que eles têm direito a essa folga não tem condição de trabalhar. Aí como o Luiz falou, né, Luiz, vocês fazem nesse contexto, nessa semana, vocês fazem um remanejamento. A gente cria um equilíbrio de cada setor ter um ou dois que não atrapalhe se ele faltar o desenvolvimento do trabalho naquele setor no outro dia ou nesses dias da saidinha dele que eles têm direito. Entendi. Ô Luiz, a sua empresa são quantos funcionários e dentre esse quantitativo, quantos reeducandos, né? Nós temos 300 funcionários e 19 de reeducando hoje. Existe uma lei que determina que empresas, a partir de tantos funcionários, tem que ter no seu quadro preso, não, né? Não, nenhuma lei. Isso a gente entrou nesse programa por livre iniciativa à vontade e a gente pode ter de 1 a quantos o presídio tenha disponível. Não, exatamente, você puxou um assunto, até para o pessoal entender, qualquer empresa de qualquer ramo, Fabrício, qualquer empresa de qualquer ramo que tenha a sua documentação toda legalizada pode se candidatar a fazer o convênio com a Sejus. E tem os momentos certos, é aberto a todo momento. Por exemplo, o empresário que está nos assistindo, ele amanhã pode, por exemplo, buscar contato com a Sejus e se manifestar interessado? É isso aí, Luiz, também? Perfeito, ele pode procurar a qualquer momento, vai lá, passa a demanda dele, e eles vão selecionar as pessoas, vão te encaminhar e você entrevista as pessoas e vê se realmente está dentro daquilo que você pretende contratar e pode contratar, fazer o contrato. Tem um processo burocrático aí que dura aproximadamente uns 60 dias, né? Tá. Essa documentação vai para Vitória, é avaliada, né? Entendi. Entendi. Porque isso tem uma chancela 100% legal nisso, né? Então, além da lei, tem que ter autorização do juiz também, né? Tem que ter tudo isso, né? Exatamente. O programa é 100% oficial, né? Entendi. Já contempla isso o programa, toda a legalidade dele. Em Linhares, assim, é importante, esse bate-papo é bem bacana, até para a população entender que há esses trabalhos de presos. Em Linhares há outras empresas também, que vocês conhecem, que têm presos no quadro de funcionários? Eu não sei dizer quanto, mas no meu setor tem uma meia dúzia de empresas que tem apenados trabalhando, sim. Tem, no setor de construção civil também tem, isso. No setor de metal mecânica também tem. Entendi. No setor agrícola temos nós e uma empresa de produção de tomate. Entendi. E Luiz... E de coco também. Tem eles lá também, né? Os efeitos trabalhistas, né? Porque a gente sempre pensa nisso e vocês, como são empresários, vocês têm aí, como vocês falaram, a gama imensa de funcionários. A legislação trabalhista, ela aplica-se, assina carteira, salário, 13º, férias, igual um trabalhador que não seja detento, eles recebem normal? É diferente. Como é que funciona isso? Fabrício, Luiz, fica à vontade. Eles não têm carteira assinada. Ah, não tem? Não tem. Então, o que o governo, né, nos dá, nos outorga, né, é essa condição de tê-los trabalhando conosco sem carteira assinada. Então, eles recebem, no mínimo, o salário mínimo. Né? Nós optamos por pagar, além do salário, pagar outros benefícios que eles conquistam, né? Nossa empresa tem programas de premiação, então essas premiações que tem para os outros funcionários, tem para eles também. Mas isso aí é uma opção que a empresa sua deliberou? É uma opção. O que a lei exige é que seja, no mínimo, o salário mínimo. Entendi. Né? Esse dinheiro ele é depositado numa conta do governo do estado, e ele é partido, né? Uma parte dele vai para a família, ele indica quem é o beneficiário, normalmente esposa, mãe ou filho, alguma coisa assim.
uma outra parte fica para ele como uma forma de poupança e uma outra parte fica para o governo. Entendi. E, Luiz, o nosso custo, além do salário, é o transporte só, basicamente. E alimentação, né? Pois é, alimentação, transporte, alimentação e o salário mínimo obrigatório. O transporte é por conta da empresa, como o Fabrício, vocês pegam ele na frente do presídio e depois retornam. Exato. No nosso caso, nós usamos a bicicleta. Ah, a bicicleta. Porque é próximo. É próximo e todo plano, não tem problema. Eles não têm direito, né, a férias, 13º, INSS e fundos de garantia. Esses custos nós não temos, é muito interessante. Entendi, quer dizer, é o salário mínimo. Esse é o benefício que nos é dado. Que é dado. Agora, você tocou numa coisa interessante, Fabrício mencionou, Luiz, e você que já vem nesse cenário desde a década de 90, ainda antes do programa, né, do Sejusc, é a questão da responsabilidade. Vocês são responsáveis em que contexto pelos reeducandos? Vou usar esse termo, que é o termo que se usa. Qual é as circunstâncias dessas suas responsabilidades? Por exemplo, se um reeducando desse que vem de bicicleta, ele vem para o presídio, do presídio vai trabalhar e depois retorna. No retorno ele não volta mais. A empresa já não tem responsabilidade nenhuma. Como é que é esse limite da responsabilidade, Luiz? O básico é só fazer o comunicado ao Sejusc e, inclusive, acidente também a empresa não tem responsabilidade, porque ele já está amparado pelo governo. Ele é amparado pelo governo. Isso é só uma ressocialização para você ir preparando ele para ele se adequar a um ambiente normal de trabalho. Interessante. Quer dizer, ali dentro, se tem um acidente por conta do trabalho, não é a responsabilidade da empresa, porque o governo já está ali abarcando. Lógico que você tem que estar legalmente com as suas obrigações de segurança, equipamento, como o Fabrício já citou. Tem que fazer a sua parte toda certinha, você não pode estar irregular. Você estando irregular, não tem nenhum custo a mais. Entendi. É isso mesmo, né, Fabrício? Sim. E sobre essa responsabilidade, nós que fornecemos o ônibus para transporte, o nosso motorista é orientado a, caso algum deles em algum momento peça para parar e sair do ônibus, o ônibus vai parar e a pessoa vai sair. Entendeu? Então, a gente não tem responsabilidade sobre o que a pessoa quer fazer. Então, estão vindo um reeducando, pede para que o motorista para e ele vai embora. A única obrigação que a gente tem é de fornecer diariamente os nomes das pessoas que estão trabalhando conosco. Certo. Então, se ele saiu do presídio e não chegou na empresa, a responsabilidade é dele, não é nossa. Entendi. Nós não somos vigilantes. Entendi. A gente não tem obrigação de vigília sobre essas pessoas. Só temos que fazer a comunicação rapidamente. E o Luiz mencionou uma coisa interessante, que ele fechou esse entendimento assim. Ele está ali na nossa empresa para fins de ressocializar. Isso, exatamente. E vocês têm reeducandos lá com muitos anos trabalhando ali dentro, Luiz? Tem muito? Algum assim que você lembra agora que se destaca? Esse tem 1 ano, tem 2 anos que está ali? Não tem, inclusive nós não temos alguns que ficaram depois que eles saíram do prazo. Mas porque a maioria, como o Fabrício falou, são de fora de Linhares, a maioria são de fora. Então tem a sua família para ir, encontro dela e tal. Mas tem muitos que estão aptos a ficar na empresa realmente à vontade, continuar trabalhando com carteira assinada, tudo certinho. Tem uma boa mão de obra, com certeza tem. Você já tem uma experiência de ficar? A gente já está com... nós somos recentes nesse programa, né? Diferente do Luiz, que está nele desde antes de começar, né? Sim, praticamente. A gente completou 7 meses agora, né, de programa. Porém, a gente já tem hoje um funcionário contratado que veio do programa. Então ele não ficou, ele teve alvará e não ficou nem um dia sem emprego. Ele já saiu. Se o reeducando ele entender essa situação, isso é uma situação vantajosa para ele, né, Luiz? Não, quem criou isso aí acho que foi uma coisa, esse juiz que foi fazendo as experiências, que depois acabou saindo de um programa. Eu acho que ele foi muito feliz e muito inteligente. Foi uma coisa que realmente dá resultado bom para a sociedade num todo. E o Luiz me faz aquela reflexão, né, Fabrício? O trabalho realmente é um instrumento, aí eu pergunto para você e depois, o Luiz acabou já falando, mas o trabalho ele realmente é um fator forte para ressocializar o preso?
Com certeza. Com certeza, porque a gente vê depoimentos deles, né, de falar assim, isso é uma grande oportunidade que a gente está tendo, né? Inclusive, antes de vir para cá, eu estava na empresa e aí conversando com o pessoal que trabalha conosco lá na gestão, né? Eu perguntei, que lidam diretamente com eles, né? O que você vê do programa hoje? Nós estamos há 7 meses no programa, né? E um deles falou assim, Fabrício, eu diria para você que a grande maioria deles demonstram plenamente o interesse em ter uma vida voltada para o trabalho após assim. Lógico que tem pessoas que você não manifestam muito, você fica naquela dúvida, será que essa pessoa vai realmente aproveitar essa oportunidade? 100%, né? Mas isso é a média da sociedade, entendeu? Lugar, não né? tem, em qualquer situação você tem pessoas que dão valor a uma determinada coisa e pessoas que não dão valor a essa coisa, né? Então, exatamente. Mas assim, a gente não é especialista em segurança pública, né? A gente é especialista no nosso negócio, né? Mas a gente hoje avalia como muito positiva a experiência, não só para nós que estamos, né, fazendo isso, mas também para eles e para a sociedade, né? A gente tem que entender que essas pessoas vão voltar para a rua. Inclusive, esses que estão conosco já têm o direito de estar 5 semanas na rua. Entendi. E essas pessoas têm que trabalhar. Se elas não tiverem oportunidade, elas vão fazer o quê? Voltar para o crime? Então, o Fabrício resumiu bem, né, Luiz? Para a gente fechar aqui o primeiro bloco, só ouvindo do Luiz, a gente também tem que parabenizar a empresa de vocês, a gente tem que parabenizar vocês também por entender a importância desse trabalho e se aderir ao programa, né, ressocialização, e dar oportunidade a esses detentos que, como o Luiz falou, ajuda até a comunidade, né, Luiz? Professor Bernardo, tudo que é bem feito, bem conduzido, dá certo. Esse é um programa que dá certo por isso. E qualquer um outro, seja de que natureza for, se for bem feito, bem conduzido, com responsabilidade, dá certo. O governo também, para fazer um handicap com a gente, também nos propõe um selo de empresa. Ótimo. Que ele faz todo ano, chama lá no Palácio, uma homenagemzinha, entrega o selo da empresa. Ótimo. É isso aí. Valoriza. É bacana. É isso que o Luiz falou, que nós vamos pedir para que você continue com a gente, que nós vamos retomar o segundo bloco com o papo ressocialização pelo trabalho. O que a empresa ganha em troca, que o Luiz está falando da questão do selo social. A gente tem que entender também alguns desafios, algumas dificuldades que esse programa pode gerar. A questão do preconceito que o Fabrício, né, parece-me que tinha no início e depois acabou mudando com isso. Isso é muito bacana, então tem muito assunto para a gente falar sobre esse bate-papo. Espera um pouquinho, daqui 1 minutinho eu estou de volta com vocês. Um abraço. Olá pessoal, vamos começar agora o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6. A gente fica muito feliz de você estar com a gente, participando. Se não está todo mundo aí em casa, todo mundo da família, chama. Que quem viu o primeiro bloco percebeu que o assunto hoje é especial. É isso mesmo, nós estamos falando sobre ressocialização pelo trabalho. E agora a bancada está completa. Produção Jardel, joga aí pro pessoal lá de casa ver. Olha lá, como eu falei, prometemos e está aqui. Lá na ponta esquerda lá da bancada, ó, o nosso diretor do CDRL, Nelson Rodrigues Merson. Obrigado, Merson, pela presença. Obrigado, professor. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui fazendo parte desse programa. Bacana. E logo ali do lado agradecemos também o diretor do PRL, Vinícius de Mendonça Narciso, que vem junto com o Merson, realmente colocando as nossas unidades prisionais lineares em destaque aí no Senado e no país, com certeza. Obrigado, Vinícius. Que isso, professor. Eu que agradeço. É uma honra estar com essas pessoas magníficas aqui do meu lado. Bacana. Obrigado mais uma vez. Vinícius e Merson, vamos fazer uma dobradinha, aproveitando que vocês estão aqui. Nós estamos acompanhando, vocês estão ganhando prêmio demais, né? Nossa Senhora, sempre na rádio. Vieram de uma reunião agora, explicando a unidade prisional, estão aqui conosco. Então vamos aproveitar e conversar um pouquinho com eles. Ô Vinícius, ressocialização pelo trabalho, né? É um programa da Secretaria Estadual de Justiça que você ali na PRL já desempenha, já tem um bom tempo, não é isso? Boa noite, telespectadores da TV Sim. Sim, Bernardo. É um dos pilares da SEJUS, né, da Secretaria de Justiça. É o trabalho
é o carro-chefe, a educação e o trabalho com a família do interno, certo? Isso é o que gira o próprio sistema prisional. E você vem falando das premiações aí, agora não é mais comigo, é com o Merson. Agora é CDRL. Nosso melhor gestor do estado aí do Espírito Santo em 2019. É mesmo? A bola é dele. Pô, parabéns, Merson, que é ao vivo aqui falando para a sociedade. É bom que Linhares saiba disso, né? Parabéns aí a TV100 e a bancada aqui, né, gente? Parabeniza. Faz parte do programa também? Faz parte. Boa noite a todos novamente. Professor, ilustres amigos. É com muita satisfação que a gente recebe esse prêmio. Foi um ano de muito trabalho. A gente sabe dos desafios do sistema prisional, né? Os desafios do encarceramento. Mas Linhares tem saído na frente na questão ressocialização e na reinserção social. Nós vemos o trabalho como peça fundamental para que nós possamos conseguir o êxito, né, na reinserção social. Não só o trabalho, a educação também. Nós começamos a perceber nas nossas unidades que quando a gente investe em educação, quando a gente investe em oportunidade, nossos índices indisciplinares caíram vertiginosamente e os resultados que o ser humano nos dá são magníficos. Então a gente eu era diretor adjunto do Vinícius, tive a honra de ser convidado para ser diretor no CDRL e a gente vem realizando o mesmo trabalho que nós realizávamos na PRL, né? E hoje temos a honra, né, Vinícius, de falar que as unidades agem conjuntamente, né? Até porque nós temos os 3 regimes de cumprimento de pena aqui em Linhares, né? O Vinícius abarca o provisório e o semiaberto e eu estou com o regime fechado. Então, vocês se comunicam na execução da pena? Na execução da pena. Os projetos se integram. Tá né? Eles têm continuidade. Né? Inicia comigo. O trabalho que ele inicia, eu continuo no regime fechado e ele termina no semiaberto. Pois é aí que a gente ia perguntar, porque esse programa Ressocialização pelo Trabalho, a gente estava conversando até no primeiro bloco aqui, Fabrício e Luiz explicou muito bem, é só para detentos de regime semiaberto ou entra no fechado? Porque semiaberta é na PRL, fechada na CDRL, não é isso? Explica só um pouquinho aí. Nós temos também no regime fechado. Tem também? É claro que o regime fechado nos traz um pouco menos de mobilidade, né? Certo. Até pela característica do regime. Mas nós temos lá, hoje, eu tenho 119 presos trabalhando externamente. Tenho presos estudando, a maioria estuda, né? Cerca de 280 presos estudando. E temos presos que são remunerados pelos diversos programas que a Secretaria do Estado da Justiça oferece. Tem uma manutenção de vidas. E temos o que nós chamamos de multiplicação de conhecimento. São oficinas de multiplicação de conhecimento, né? Nessas oficinas, nós trabalhamos com o aprendizado, a qualificação do preso e elas são basicamente pela remissão. Então é o trabalho gerando não somente a questão financeira, mas também a remissão, que é muito importante, é o que a legislação brasileira preconiza e a gente tem cumprido. Quer falar? A remissão a gente acabou não falando inicialmente, né? Então são 3 dias trabalhados para um dia de remissão. Exatamente. Entendi. O Fabrício, no primeiro bloco, pessoal, ele tocou num ponto interessante que eu queria até ver o Fabrício aqui. E depois passar a bola para o Luiz também, que o Luiz comentou com a gente aqui que ele já está nesse programa sem ter sido esse programa feito oficial da década de 90. Perfeito, é um dos mais antigos. Um dos mais antigos. O Luiz mencionou bem, então, uma experiência bem grande. Mas o Fabrício, ele tocou num ponto interessante, Fabrício, que você, antes de a sua empresa aderir ao programa, havia aquela questão do preconceito, né? Que é comum, a desconfiança, mas como é que você foi quebrando isso ao longo do tempo? Eu tive conhecimento desse programa há uns 5 ou 6 anos atrás e no primeiro momento eu não quis nem tomar conhecimento, né? Assim, não quero trabalhar com isso, não me interessa, né? Mas com o tempo eu tive a oportunidade de ser convidado para uma palestra que o Sindicato Rural de Linhares fez em parceria com o Vinícius e com o Merson.
E eu fui para aquela palestra de peito aberto, né? E aí, vendo os dois falarem, vendo dos resultados, eu me encantei pelo assunto, né? Depois fiz uma visita, passamos lá um meio-dia lá com o Vinícius lá, e uma visão completamente diferente. A gente imagina um lugar, né, desumano. E aquele dia eu joguei por terra todo o preconceito que eu tinha visitando o PRL, né? Aí a etapa seguinte, né, que eu estava convencido de entrar no programa, mas eu tenho as pessoas que trabalham comigo, né, tem minha família, né, então assim, foi aquela etapa de convencimento, porque eu imaginei que as pessoas que estavam do meu lado também pudessem ter preconceito, né. E aí a gente foi trabalhando isso internamente com as nossas lideranças, né, a gente tem a sorte de ter uma equipe de gestão maravilhosa que abraçou a causa junto com a gente. E aí nós fomos para o operacional, né? E na reunião que eu fiz antes do pessoal trabalhar conosco, eu coloquei a coisa de uma forma que assim, é interessante, né? É uma pergunta, na verdade, algumas perguntas, né? Então assim, né? Quem aqui, né? Quem está nos ouvindo em casa, né? Não tem um amigo, Sim. um vizinho, um conhecido de infância, ou um parente, né, que não passou ou não esteja passando pelo sistema prisional. Ou possa passar. Ou possa vir a passar pelo sistema prisional. Então, essa pergunta, ela é positiva para a maioria das pessoas. Você concorda? Eu tenho na minha família, tenho na minha família um caso que já passou pelo presídio. Então, assim, isso jogou por terra os preconceitos e hoje a gente tem uma convivência muito, muito boa dentro da empresa com os que estão lá. Que bom. Você concorda com esse sentimento seu também, Luiz? O Vinícius tem toda a razão. Tudo que é novo assusta, né? E você imagina, vou colocar um presidiário na minha empresa, primeira hora que chega essa mensagem para você, não hoje, mas no início lá atrás. Realmente é uma coisa que parece que é um monstro, né? Tudo que é novo você assusta, independente de ser nessa situação. Então, o Vinícius colocou muito bem. Realmente, esse preconceito de dar a mão palmatória, vou experimentar, vou fazer uma experiência, pelo menos, vou começar com 2, 3, é uma decisão um pouco difícil para qualquer pessoa. Poxa, mas vou trazer isso para minha casa, para minha empresa, que é minha casa. Mas, como o trabalho é muito bem coordenado, muito bem conduzido, planejado, bem estruturado, dá certo por isso. Então todos podem confiar, porque tudo que é bem planejado, bem organizado e bem conduzido, dá certo. Esse é um exemplo que dá certo. Sabe, professor, faz parte do programa Ressocialização para o Trabalho essas palestras que nós fazemos, né? Nós chamamos de vender o trabalho do preso, né? Mas um pouco para desmistificar, né, este universo e dizer que tem gente lá de mão de obra qualificada, mas que nós qualificamos essa mão de obra. E que acredita que vai mudar de vida. E isso acaba gerando resultado para as empresas, né? Isso, porque a sociedade tem que entender que hoje no Brasil não existe pena de morte nem prisão perpétua. A pessoa vai voltar para a sociedade. Se você não acreditar, só trancar, imagina, tenta fazer isso com um animal de estimação. Você pode criar ele desde pequenininho, tranca e fica uma semana sem ver ele. Vira um monstro. Então a gente tem que tentar, é ser humano. Se você não acreditar, não funciona. E uma peça fundamental nisso tudo, Bernardo, é nosso inspetor penitenciário. Porque se não fosse a equipe, os técnicos, abraçassem esse nosso pensamento, o pensamento da secretaria, nada ia existir. Porque quem leva o interno, a técnica para fazer toda a avaliação, a entrevista, a qualificação, dia a dia, né? É o servidor. E o servidor também entendeu que essa reciprocidade, esse distensionamento da massa carcerária, dá um retorno para o inspetor de saúde. Porque antigamente a gente ia para dentro de uma unidade prisional para guerrear. 1, 2, 3, isso te deixa doente. Com isso, o interno entende que é uma nova chance e de tabela acaba ajudando o nosso servidor. Pois é, aí nesse sentido, Merson e Vinícius, vocês, dentre vários programas nas unidades prisionais a qual vocês dirigem, vocês também têm programa para a saúde do agente penitenciário também, né? Sim, porque isso tudo influencia para que um programa desse seja exitoso. Até honrados aí com também? A menção honrosa aí do centro de treinamento. A gente tem um centro de treinamento na PRL completo, com área para academia,
para artes marciais, que é o tatame, uma sala de alongamento. Lá dentro? Lá dentro, pro inspetor. Fisioterapia. Interessante, né? A fisioterapia fica por parte do Merson, na CDRL. Ele tem a sala lá. Fisioterapia, especial. acupuntura. Temos psicólogo à disposição para atender as demandas, né, dos nossos servidores. Então, assim, como o Vinícius bem colocou, o servidor é a peça fundamental disso tudo. É interessante esse reconhecimento da equipe, né? São eles que fazem todo o sistema funcionar, são eles que garantem, pode parecer engraçado, mas são eles que garantem as garantias do preso, né? Verdade. Tudo que a pessoa presa precisa, que está em lei, são os nossos servidores que garantem. E o Merson e o Vinícius tocou num assunto que eu já jogo agora para a iniciativa privada aqui. Fabrício e Luiz, os funcionários que não são os reeducandos, o nome é reeducando, né? Isso, os reeducandos. O Fabrício até nos ensinou aqui. Os funcionários das suas empresas que não são reeducandos recebem com tranquilidade? Há um trabalho em equipe deles com os reeducandos? Há essa parceria ali? Não há essa diferença? Hoje nós temos uma convivência plena, né? Como eu falei, né? Essas pessoas trabalham em equipes mistas. Temos em todas as equipes da empresa tem algum reeducando, né? E a gente não tem tido problemas de relacionamento, não. Que bom. O primeiro momento, quando começa na primeira equipe que você começa a introduzir, lógico, quem está do lado é natural. Como eu não te conheço, eu te conhecer pela primeira vez. Cumprimento, fala alguma coisinha, não vou fazer papo longo. Devagar vai familiarizando e vai. E a coisa vai acontecendo. Almoça junto, toma café junto, bate papo junto e trabalha junto. Nossa, esse ambiente deve favorecer, né, Vinícius Merson, muito o cumprimento da pena dele, né? Faz parte do programa, professor, esta visitação à empresa. Do mesmo jeito que, no primeiro momento, o empregador se assustou, contratar mão de obra de um reeducando, os trabalhadores também da empresa, os outros funcionários, eles também podem passar por esse mesmo processo. Então faz parte também do projeto ir até a empresa junto com o assistente social, a direção, o psicólogo, trabalhar com os funcionários de lá. Bacana. Olha, não é uma pessoa diferente de vocês, apenas está privada de liberdade momentaneamente, mas com a mesma capacidade, com o mesmo nível de relacionamento, e isso aos poucos vai acabando e vira essa ambiente harmônico, né? O grande interesse deles em ver a pena deles sendo reduzida por causa que está trabalhando também é um fator. Eu costumo dizer que é uma mão de obra que rende bastante. Talvez rende até um pouco mais do que outro trabalho. E hoje a gente, na PRL, a gente também já chegou a gente tem uma expertise de quê? A gente vai até a empresa, mas a gente também está de portas abertas para a empresa vir até a unidade entrevistar o interno. Ela entender o que acontece dentro da unidade prisional. Pois é, Vinícius, só pegando um gancho, a empresa vai até a unidade ou a unidade visita a empresa. Vamos supor que a empresa de banana, né, café, o Luiz de Móveis, né, Luiz? Sim. Vocês já indicam os detentos de acordo com a natureza das atividades deles? Vocês fazem essa filtragem esse lá? É o nosso feeling. Ver a expertise do interno. A mesma coisa com o servidor. A gente vê a expertise do interno através do CTC, que é a classificação técnica que a gente tem. Então, esse interno ele passa por uma banca. Lá dentro da unidade. Cujo começa chefe de segurança, psicólogo e serviço social. A gente faz toda a união e os relatórios e indica a empresa. Se a equipe não tiver coesa, como você falou, já começa a romper ali, Muita né? gente acha que é o diretor que escolhe, o diretor faz... Na realidade, eu não faço nada, eu só assino no final, homologando a escolha deles. Existe um plano diretor e existe uma equipe técnica. É claro que o empregador dá o perfil profissiográfico. Eu gostaria de um profissional que eu soubesse trabalhar com isso e aquilo. O pedreiro. De contrapartida, já sabendo a demanda de mão de obra linharense, a gente já tenta preparar os nossos reeducandos para aquele mercado de trabalho. Entendi. A gente precisa de marceneiro, a gente precisa de eletricista, a gente precisa... E aí busca parcerias de cursos profissionalizantes, de pessoas que possam... Igual a gente finalizou agora, já interrompendo a menção, finalizamos agora o curso de tratorista pela UFES, lá em São Mateus. Eu estava precisando muito urgentemente de um tratorista. A gente pegou 10 internos,
levamos para São Mateus, 3 semanas, fizemos um curso de tratorista. E o inspetor cujo fazia escolta também fez o curso. Aí, Fabrício, ó. Já tá Todos diplomados pela UFS, Bacana. Federal, Universidade Federal. Entendeu? Perfeito. Pessoal, que papo legal. Vocês estão percebendo, o nosso assunto é ressocialização pelo trabalho. E quanta coisa, quanta pergunta a gente acaba fazendo, até por não conhecer, né, por completo esse programa, mas vale a pena. A gente acaba conhecendo e refletindo sobre algumas coisas. Aguarda um pouquinho, a gente vai finalizar o segundo bloco e entraremos logo mais com o terceiro e último bloco para a gente fechar o assunto, fazermos as considerações finais e, claro, sempre agradecendo a presença de você com a gente. Só um minutinho, voltamos agora. Pessoal, chegamos, portanto, ao terceiro e último bloco aqui do programa Bate-Papo das 6. Não esqueça, tá? Esse programa ele é sempre retransmitido no dia seguinte, às 6 da manhã, e no domingo, a partir das 14 horas, você acompanha toda a programação semanal da TV Sim. Então vamos voltar aqui, que o assunto tá interessante, é um bate-papo bem legal. Ô Merson, você mencionou, junto com o Vinícius, das palestras, né? Que faz parte também de uma das etapas do programa Ressocialização pelo Trabalho. Essas palestras, elas são direcionadas aos empresários? Por que eu estou te perguntando? Porque pode ter empresário nos assistindo que despertou interesse em fazer parte desse programa. Então, qual é o primeiro passo? Eles entram em contato com vocês vão até lá, fazem uma palestra, como é que é esse canal inicial? Na verdade, a gente deixa assim, um canal de comunicação bem aberto. É uma política da Secretaria de Estado de Justiça convidar a sociedade civil para conhecer as unidades prisionais. E com os nossos empresários não é diferente. Né? É iniciativa nossa, aqui em Linhares, de promover essas palestras junto com os órgãos que já existem. Concel, ADESG, ADEL, né, Secretaria de Agricultura. Secretaria de Agricultura, como foi aqui o Vinícius esteve presente, para que a gente possa explicar um pouquinho da mão de obra do preso, do trabalho do nosso reeducando, o que é feito dentro da unidade prisional, quais são os documentos e os passos necessários para contratar um reeducando, qual é a vantagem, até por incentivo fiscal, de contratar um reeducando. Então, é direcionado para os nossos empresários. Algumas vezes nós organizamos essas palestras, esses encontros, mas nada impede que o empresário nos contacte, né? Seja indo na unidade prisional, que nós gostaríamos muito, né, Vinícius? Eu acho que era o ideal conhecer. O ideal é conhecer a unidade. Se algum empresário quer conhecer, vocês estamos de portas abertas. Toda a sociedade. Se puder, depois a gente deixa o nosso telefone de contato para que os empresários, os interessados, nos procurem. A gente agenda um horário, recebe com o maior prazer, mostra a unidade prisional, mostra o que vem sendo feito lá e o que ele pode esperar da mão de obra do nosso reeducando. Não, bacana. Pessoal, tá vendo a oportunidade? Acho que vale a pena conhecer, né, como o Fabrício mudou o pensamento dele, o Luiz, que é um dos pioneiros aqui em Linhares em relação a isso. Mas o Luiz, ele mencionou logo no primeiro bloco, Luiz, e rapidinho, você mencionou que as empresas que fazem parte desse programa, vocês recebem uma premiação, que seria um selo social, é isso mesmo? Reconhecimento, né? Um reconhecimento pelo trabalho feito. Pelo trabalho feito, todo ano tem. Lá no Palácio Anchieta, e direto com o governador. O governador faz questão de estar presente, de premiar as empresas que assimilam a mão de obra dos reeducandos. O selo, além do reconhecimento, acho que Luiz, é muito mais que o reconhecimento, né? É um selo de empresa preocupada com as ações sociais, com responsabilidade social, com né? Responsabilidade social. E hoje, com essa lei nova, estadual, que foi aprovada agora há pouco tempo, que 25% do salário do reeducando, ele retorna para o Estado. Entendeu? Isso já deixa o empresário como peça fundamental nessa conta. Porque hoje muitas pessoas falam, eles ficam lá presos, a gente paga comida, marmita, eles não fazem nada para depois sair e fazer tudo de novo. Não vai ter mais isso. Daqui uns 6 meses,
a gente pensa que a própria secretaria, com esse movimento de internos trabalhando remuneradamente e esse 25% retornando, vai ser autossustentável. Olha aí. Esse dinheiro vai voltar para o Estado, 25%. Vai ser revestido em um benefício social de alguma forma. Vamos lá, uma conta baixa aqui, vamos dizer assim, eu tenho 200 internos trabalhando remuneradamente nas empresas conveniadas. Um salário mínimo, X, 25%, Y, volta. Volta para quê? Para a própria unidade. Entendi. Para financiar um curso profissionalizante para os internos, que polo moveleiro, marceneiro, então vamos fazer um curso, vai ser esse dinheiro que vai é uma bancar espécie esse curso. Não é uma espécie de fundo, é um fundo rotativo. O nome é fundo rotativo. Aí, Fabrício e Luiz, quer dizer, é um programa que está atendendo todo mundo, está dando oportunidade para o detento, está gerando resultado para a empresa, através, pelo que eu entendi, esse fundo pode ser revertido até para manutenção do próprio presídio. Sim. E como o Luiz sempre está focando, né, Luiz? E está se pagando. E está se pagando e está ajudando a comunidade também, né, Fabrício? Com certeza. Óbvio que seria interessante que essas pessoas não estivessem lá, né? Claro. Mas já que estão, né, o que a gente vai fazer para tornar isso mais eficiente do ponto de vista de quando essas pessoas retornarem, ter oportunidades, né, reais, né, de ter outra vida, né? Bacana. Diferente daquela que o levou a passar um período preso. A gente até aproveita aqui, Fabrício, a sua fala, e quando a gente está no terceiro bloco, a gente está chegando no finalzinho dele, a gente agradece muito a sua presença e fala uma coisinha, umas considerações finais aí para o pessoal que está te escutando lá. Importante. Olha só, rapidinho. Uma coisa que a gente coloca todo dia e acho que é o sucesso do nosso programa lá com a Sejus, do convênio com a Sejus, inclusive a nossa empresa foi considerado o caso de sucesso de 2019, né, nos deixou muito feliz, mas são duas coisas. Uma é o respeito pelo ser humano, respeito por aquela pessoa que está ali, né, e a outra coisa é o que a gente nunca pode ter, né, que é o preconceito. Isso aí. Então é a base do nosso trabalho dentro desse programa com a Sejus. Respeito e eliminar o preconceito. Muito obrigado. A sua fala foi muito importante para dar ainda mais credibilidade ao programa. Luiz, mais uma vez, a gente fica muito feliz aqui com sua presença e obrigado pela sua experiência e por já ter acreditado nessa ressocialização há bastante tempo. Obrigado pela presença. Parabéns, Bernardo, TV Sim, por essa iniciativa. Os nossos companheiros aqui também, que coordenam muito bem esse trabalho. Eu acho que quanto antes nós trouxermos um cidadão de volta para o convívio normal, é bom, é importante para toda a sociedade, né? Então a gente espera que esse programa continue evoluindo cada vez mais. Aos empresários que ainda não fizeram essa experiência, pode fazer a experiência, que vão gostar, vão se sentir bem, vão ampliar depois, com certeza. Convido todos a realmente a conhecer, como temos pessoas lá aptas para fazer isso lá e realmente abraçar a ideia. É muito boa, o programa é muito bom. Bacana. Parabéns a quem criou, o governo, o juiz, quem foi que criou, parabéns. Tá certo. Muito obrigado. Vinícius, também ficamos muito felizes com sua presença aqui. Renato, eu só tenho a agradecer essa oportunidade de estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho, que muita gente, como o próprio Fabrício falou, tem aquele preconceito, mas não conhece o que realmente a gente faz. Não é só encarcerar, hoje essa não é a palavra, entendeu? A gente tem que acreditar no ser humano. E a gente acredita. Simplesmente isso. A gente abre portas e dá o caminho para a pessoa tentar. Cabe eles abraçar e seguir. Bacana. E a gente vai continuar nesse labor aí. Parabéns. Tá bom? Precisar da gente, as portas estão abertas. Bacana. E a gente agradece, viu, Vinícius, mais uma vez. Messon, obrigado e parabéns. Gente, vamos dar uma salva de palmas para o Messon aí, né? Está trazendo uma excelente notícia aqui. O Messon e o Vinícius aí, essa dobradinha. Bernardo, só para sair um pouquinho aqui dos livros, pior que aí que a gente estava brincando, porque ele foi o primeiro na gestão, eu fui o segundo. Agora? Primeiro e segundo? Anteontem, E a Aparecida Freitas, que ela é diretora do Feminino de Colatina. E Linharense. E ela mora aqui em Linhares. Ela foi funcionária nossa. Foi a terceira colocada em gestão. Não, aí tá forçando mais uma salva de palmas. Parabéns. Os três. Messon. Prazer com as três equipes. Obrigado. Professor, eu agradeço a oportunidade, a TV Sim. A gente não tem palavras, né, Vinícius? Porque quando a gente pode mostrar o nosso trabalho, vir aqui e expor
tudo que a gente faz com muito carinho, toda a oportunização que acontece dentro desse universo prisional linharense, sem palavras. Eu agradeço imensamente e fica o convite. As unidades prisionais estão de portas abertas ao cidadão civil, aos empresários, a todos aqueles que de alguma forma queiram contribuir com a reinserção social. Ok. Pessoal, obrigado pela participação, pela presença. Encerramos assim mais um programa Bate-Papo das 6, aqui na TV Sim, o seu canal local. Sempre lembrando, o programa vai ser retransmitido amanhã, a partir das 6, e domingo, às 14 horas, você vê toda a programação. Espero que tenham gostado. Foi um bate-papo que gerou conhecimento, levou a vocês informações, oportunidade aos empresários e também reflexões, e que nós podemos concluir que ressocializar pelo trabalho, pela educação, pela aproximação da família, aprendemos isso aqui hoje, pessoal. Vale a pena e a sociedade agradece. Fiquem com Deus, forte abraço. Esperamos vocês no próximo programa Bate-Papo das 6 aqui na TV Sim. Bate-Papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família em um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique.